Todos muito bem-vindos. Hoje a gente traz para vocês um vídeo um pouco diferente daqueles que vocês estão acostumados a assistir aqui no nosso curso. A gente tem o prazer de receber o professor Bruno. O Bruno foi nosso estudante do curso de Licenciatura em Matemática, da Escola de Matemática da Unirio. Fez parte da primeira turma de egressos do nosso curso. Ele teve a oportunidade de fazer um estágio durante a formação dele no Canadá. E, Bruno, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Bruno já tem uma experiência de pelo menos 5 anos atuando como professor na educação básica. E por que a gente trouxe o Bruno para poder conversar com vocês, fazer esse bate-papo / entrevista? É que o Bruno tem uma experiência muito bacana com o uso da tecnologia, inserção da tecnologia na preparação das aulas dele de matemática. Então, ele é um casamento muito forte. E ele está aqui hoje para falar um pouco dessa experiência com a plataforma Desmos e com outras ferramentas. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gladson. Obrigado, Michel. Mais uma vez é um prazer voltar e a gente poder bater um papo novamente, depois de todos esses anos da licenciatura e depois da minha formação, a gente continuar conversando. Fico muito feliz com o convite. Queria falar um pouquinho antes desse meu primeiro contato com tecnologia, né? Ainda dentro da licenciatura. Eu lembro, na época do próprio estágio supervisionado, a professora Aline veio com uma proposta se a gente podia usar lá dentro do CAP do FRJ, né, do Colégio de Aplicação, algum tipo de ferramenta. E eu fiquei quebrando a cabeça, o que a gente pode de fato usar? E trazer ferramentas que fossem diferentes daquelas ferramentas que a gente já aprende durante a licenciatura nas matérias de ensino de alguma tecnologia diferente. E aí a gente surgiu a ideia de querer fazer o estudo de escalas usando o Google Maps. Então, lá em 2012, talvez, acho que 2011, 2012, a gente usou, foi justamente a minha aula regência, né? Eu fiz usando o Google Maps e usando a parte de escalas dentro da sala de aula. Então, a gente abriu com o projetor, e aí mostrou a questão da escala no Google Maps, e a gente teve uma ficha, e a gente tinha que fazer o perímetro da Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica justamente ali de frente para o CAP da FRJ. E aí eles viram de uma maneira dinâmica como é que a gente consegue justamente trabalhar com esse ensino de escalas e proporções usando a tecnologia. Então a gente quebra mais uma vez as barreiras do papel para conseguir ter esse contato, de fato, com a tecnologia dentro da sala de aula e usando outros tipos de recursos, não aqueles que são, de fato, para o ensino de matemática, né? Então, já foi muito interessante eles verem essa abordagem do Google Maps, que nem sonhava em usar em aplicativo, em celular e botar no carro. Naquela época, você usava no navegador da web, né? Não sei se vocês lembram dessa época aí. Com certeza. Lembro sim, muito. E o legal, assim, que né, esse é um exemplo de um problema muito diferente dos problemas típicos de matemática dos livros didáticos, da sala de aula, né? Você consegue, através da tecnologia, acessar outros tipos de problema que vão gerar novas perguntas, né? Isso é muito legal, né? E aí eu lembro, justamente pensando aqui, justamente é um dos meus primeiros contatos de usar outras tecnologias dentro da sala de aula de matemática. É claro, durante a minha graduação eu tive contato com GeoGebra, diversos congressos pelo Brasil afora, aí, bons tempos desses congressos, diversos cursos, né, aprendendo GeoGebra na época, os primeiros passos mesmo, depois entendendo que o GeoGebra pode vir também como aplicativo no telefone. Hoje em dia a gente já usa os aplicativos do GeoGebra também no telefone. E eu lembro de alguns outros softwares que a gente usava dentro da própria sala de uma disciplina chamada Introdução, talvez a Introdução... acho que era laboratório de matemática com tecnologia, alguma coisa dessa, e a gente teve contato com LaTeX, teve contato com outras ferramentas, outros softwares que a gente usava também. Era informática no ensino de matemática. Isso aí, informática, a gente vai pegando aqui. E aí eu lembro que foram esses meus primeiros contatos durante a graduação. E aí eu tive a possibilidade de fazer a disciplina de programação que tem lá na Unirio, que é ofertado, né? Mesmo estando no curso de matemática a gente consegue. Eu fiz essa disciplina porque eu já comecei a me interessar cada vez mais. E durante a minha bolsa do Ciências Sem Fronteiras lá para o Canadá, eu fiz uma disciplina chamada
computação e tecnologia no ensino, né? E aí a gente aprendeu, aí foi ensinada a linguagem Python. E como é que a gente usa o Python para resolver problemas de matemática, como é que a gente usa Python no ensino de matemática. Eu fiz essa disciplina lá que eu também tentei trazer para cá. Então, depois dessa bagagem toda, a minha monografia ainda foi em cima disso, porque eu falei sobre criptografia e como é que a gente consegue usar a criptografia dentro do ensino de matemática na escola, porque a gente tem uma visão muito da criptografia computacional, ou então problemas de matemática impossíveis de resolver, mas a gente consegue trazer conceitos de congruência para o ensino básico. Então, acho que foi assim que meio que fechou meus primeiros contatos com a tecnologia na licenciatura. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho da inserção da tecnologia na sua sala de aula, da experiência que você, assim que saiu do curso como formando, foi adquirindo, e como que a tecnologia foi ganhando um papel importante, assim, como uma aliada na sala de aula. Perfeito. Saindo da licenciatura, eu já entro no meu primeiro emprego e eu já tenho quase como um choque, porque nessa primeira escola que eu entro, a tecnologia já estava muito inserida. Como assim? Já havia a comunicação, não só via o e-mail do Google, mas todo o pacote do Google já era feito dentro da sala de aula. Então, você já tinha, por exemplo, a agenda do Google sendo a agenda principal de comunicação com os alunos. Então, 2015, 2014, 2015, os alunos já usavam a agenda do Google pelo navegador para saber quando era o dever de casa deles, quando eles iam ter provas, quando eles iam ter testes, a matéria, reuniões com os pais, reuniões com a coordenação. Então, no próprio ambiente escolar, relações entre coordenador, diretor, tudo já era feito pelo Google, usando a agenda do Google, e já conseguia sincronizar pelo celular. Então, os alunos recebiam notificações pelo telefone de quando era o dever de casa deles. Então, eles não tinham mais aquela desculpa de meu cachorro comeu, perdi minha agenda, não sei onde está meu caderno, porque não tem problema. Qualquer computador que você for acessar, você sabe onde está o seu dever de casa. Então, a partir daí, a gente já começou a usar outras formas de tecnologia usando a parte do Google. Então, o Google Maps foi cada vez mais frequente dentro das minhas salas de aula, e em 2017 eu começo a usar o Google Classroom. 2016 para 2017 eu já começo a usar o Google Classroom dentro das minhas salas de aula. Então, foi um grande diferencial, onde eu conseguia fazer toda a parte de postagem de materiais, tarefas de casa que eles tinham que fazer algum tipo de pesquisa, eu já conseguia receber por ali o feedback deles. Então, acho que o Google Classroom foi um grande diferencial de ambiente virtual de aprendizagem dentro da minha sala de aula, já desde 2017. E ali eu já conseguia colocar links de uma maneira muito mais fácil para eles conseguirem fazer as investigações em casa. Então, eu botava algum tipo de applets do GeoGebra, eles faziam a investigação em casa, traziam os resultados anotados no caderno e a gente fazia discussão dentro de casa. Então, a gente já começava com aquela ideiazinha de uma sala de aula invertida, usando essas tecnologias nesse momento invertido mesmo, dentro de sala de aula. Então, acho que foi mais ou menos isso. E como que era, assim, como que os alunos se relacionavam com isso? Assim, você tinha algum tipo de resistência ou é o que a gente imagina mesmo, né? A garotada gosta mesmo. Você trabalhava com que segmentos especificamente? Fundamental 2, sexto ao nono, nessa época, e era bem a questão da cultura da escola. Então, vinha da cultura da escola o uso das tecnologias. Então, para ele se tornava algo natural. É claro que assim, um aluno que entra e não está familiarizado tem um certo período de adaptação, mas como a gente sabe que os nativos digitais eles se apropriam da tecnologia, eles têm uma familiaridade muito maior do que a nossa, então é muito fácil para eles pegarem, e aí é só um período curto de adaptação, né? Então, acaba que no final eles gostavam e achavam muito mais prático do que ter que anotar, e ter que anotar, e ter que anotar, e acabar perdendo. Então, acaba que a gente, justamente usando essas outras tecnologias, ficou muito mais prático de conseguir fazer essa atividade, além deles gostarem muito mais. Porque eu lembro quando a gente estava falando sobre desenho geométrico e construções, fazer uma construção com um compasso, e eu lembro que tinham alunos que, de fato, tinham
tinham questões motoras, né? E aí a gente está muito limitado a usar a régua e o compasso ali. E aí o GeoGebra naquela época veio realmente para quebrar todas as barreiras e qualquer um podiam fazer construções com régua e compasso. Nesse curso de ensino de funções com tecnologia, a gente está muito focado com suporte da plataforma Desmos, assim. Então a gente conversou bastante, tem mostrado a cada semana as funcionalidades da plataforma e como que o professor pode fazer o uso dela inserindo no cotidiano da sala de aula. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência, assim, como, bom, você falou do GeoGebra e tal, e em algum momento você começou a se apropriar também dos recursos oferecidos pela plataforma Desmos, e aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa história. Perfeito, perfeito. Na verdade, eu conheci o Desmos através de vocês, lá no PMAT, no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, em ensino de matemática lá da UFRJ, durante o mestrado, e acho que foi amor à primeira vista. Desde então eu uso sempre, justamente por os alunos já estarem familiarizados com o uso de tecnologias. As investigações continuaram acontecendo, mas agora de uma forma completamente diferente. Já em 2019 eu já fazia o uso do Desmos com eles dentro de sala de aula, mas um uso muito tímido, devo dizer, que a gente estava fazendo quase que as mesmas coisas que a gente fazia no GeoGebra, a gente estava meio que fazendo no Desmos na época, com algum diferencial com a questão dos slides, na parte do professor montar as atividades. Agora, o grande diferencial mesmo foi agora durante o ensino remoto. Eu não tenho os meus alunos na minha frente, a gente não tem esse contato, eu não tenho a troca. Então, o Desmos, ele revolucionou a minha sala de aula. É uma sala de aula antes e depois. Porque com o Desmos eu consigo saber como estão meus alunos, por exemplo. Aquelas starter screens, né, aquelas são as telas iniciais, eu consigo saber como é que foi a semana do meu aluno, e eu estou falando de alunos do ensino fundamental, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, são alunos que, às vezes, estão com problemas dentro de casa, eu consigo saber como é que está o humor da turma, se eles estão bem, se eles estão mal, se eles estão mais ou menos, e isso faz toda a diferença no início da minha aula, saber como estão os meus alunos. Eu não consigo ir na mesa deles e perguntar, aí, como é que foi a sua semana, tá tudo bem, final de semana? Não consigo fazer isso. E nesse momento dentro de sala, tudo acaba sendo tudo muito rápido. Então, fez toda a diferença esse momento inicial. E também uma outra diferença é sobre a questão do meu planejamento. A minha aula acaba estando muito mais bem estruturada, com começo, meio e fim. Eu começo as minhas aulas, né, grande parte delas, eu começo justamente querendo saber esse feedback do aluno, quais são as expectativas deles. Eu consigo botar meus objetivos de aprendizagem, então toda aula ele vai estar lá com os objetivos de aprendizagem que eles vão ter no começo da aula. A gente vai fazer alguma investigação, e aí seja uma investigação usando geometria, seja uma investigação justamente no ensino de funções, investigação até usando estatística, porque a gente consegue. Eu fiz uma atividade há umas 2 semanas atrás usando histograma. Eles pegavam os dados de uma tabela e faziam análise usando histograma também. E no final eu faço um fechamento com: e aí, me diz uma coisa que você aprendeu hoje. E o Desmos me consegue me passar isso de volta. Eu não preciso de mesa em mesa, e eu tenho tudo isso computado, guardado para sempre. Tá lá guardado. Então eu posso acessar novamente esses dados para poder fazer uma nova discussão com a turma. Eu sempre falo, o que você achou da aula hoje? Tem algum tipo de feedback? Então as aulas são mais estruturadas do que eram antes, com começo, meio e fim, com algum tipo de investigação usando o Desmos no meio. Em relação a essa coisa que você falou, né, da postura investigativa, assim, acho que esse é um ponto alto das atividades que estão disponíveis lá na plataforma Desmos, assim, na verdade, é uma coisa que eles usam como um norte, assim, para criar as novas atividades. Você consegue perceber, assim, alguma diferença nos alunos, assim, quando você os coloca nessa postura de investigação e tal, como que você enxerga isso, assim? É interessante que todas as vezes que eu falo com meus alunos sobre essa questão da investigação, eles falam muito mais sobre jogos.
Então, é uma mistura de gamificação com investigação que eles não conseguem perceber essa linha tênue. Para eles estão jogando e brincando todas as aulas. Então, o próprio ensino médio falou, poxa, mas eu vou ter que ficar pegando estrelinha das retas, na atividade das retas, eu vou ter que ficar pegando estrelinha. Eu falei assim, e aí, o que você vai ter que fazer para pegar essa estrelinha? E eles estão lá mexendo na inclinação da reta, eles estão mexendo com a interseção com o eixo Y, e eles falam, nossa, caramba, na verdade a gente está fazendo matemática aqui. Então, o ensino médio já tem essa reflexão maior que eles estão fazendo, de fato, uma investigação. Agora, o ensino fundamental, para eles estão jogando, e eles estão aprendendo enquanto jogam. Então, tem essa, realmente, é uma investigação, mas a gente pode botar uma gamificação ali junto, com certeza, no meio, e eles aprendem brincando, e eles gostam muito. E isso é muito legal, porque os feedbacks, e eu, mais uma vez, tenho tudo isso registrado com as próprias palavras dos alunos, caramba, essas aulas estão muito divertidas, a gente não precisa só ficar fazendo isso, que a gente fazia antigamente, a gente consegue, de fato, mexer. E aí, sim, vem um outro diferencial muito grande, que é como é que durante o ensino remoto eu ia ver o rendimento dos meus alunos. Eu vou pedir para eles tirarem foto do caderno de todos os alunos de todas as turmas e pegar de volta essas fotos e corrigir e mandar. Ali o feedback é na hora. Eu consigo pausar a atividade, falar com o aluno, olha só, acho que não é bem por esse caminho. Ou melhor ainda, eu não falo nada, eu pego a imagem de algumas telas, disponibilizo para minha turma e eu peço para a turma, gente, o que está acontecendo aqui? Vocês conseguem identificar por que esse slide está diferente e essa resposta é diferente? Então isso é muito bom. Eles sim estão conseguindo fazer essa comunicação, porque uma grande barreira é justamente a interação entre eles. Eu não consigo fazer grupos onde eles estão trocando ali. É claro que a gente pode fazer uns breakout rooms no Zoom, ou então no próprio Google Meet, mas a gente não tem essa interação. E ter educação de interação. E se eu não consigo interagir dinheiro, se interagir, isso me ajuda muito, porque eles conseguem conversar entre eles. Existem alguns tipos de atividades lá que no final você tem um mural, o aluno tem que propor desafio para outros alunos. Umas atividades diferentes que foram muito legais, eles conseguiram propor isso. Então, a investigação acontece com frequência e é muito bom, eles gostam muito. Você usa as atividades mais assim de maneira síncrona ou também passa atividades para eles fazerem de maneira assíncrona, né? Que você vai corrigir depois e tal? Acho que 95% eu usei pouquíssimas vezes de maneira assíncrona. Eu uso esse momento onde aqui eu estou vendo os meus alunos, aqui eles estão fazendo atividade e eu consigo ir no ponto e fazer as interferências onde tem que fazer. Das vezes que a gente pediu para fazer de forma assíncrona, tem tudo, esqueci, então assim, para a gente não perder esse tempo do não fiz uma atividade, ou você ter uma diferença dos níveis da turma, aí a gente bota 100% síncrona mesmo. Bruno, queria agora ver se você teria a possibilidade de compartilhar conosco assim, alguma tela de alguma atividade que você possa mostrar esse painel do professor. Nossa, só um segundinho. Perfeito. Essa é uma das atividades que eu fiz com o 8º ano para retomar um pouco a resolução de equações. A gente está fazendo uma revisão da parte de como resolver equações e justamente é o objetivo dessa atividade aqui, resolver equações com uma ou duas etapas, né, que eu sempre peço para eles mostrarem o passo a passo. Inclusive, é o fechamento dessa atividade. Então, como eu já tinha comentado anteriormente, eu sempre gosto de começar mostrando o objetivo, tipo, eu tenho que sair dessa minha aula sabendo que eu consigo resolver essas equações em 1 ou 2 passos. A partir daí, eu quero saber um pouquinho do feedback do meu aluno, né? Aquelas telas iniciais para quebrar um pouco o gelo, e eu saber como é que de fato estão os meus alunos. Então, eu tenho essa tela daqui, vou mostrar aqui a atividade como eu estou me sentindo hoje. Então, o aluno vai arrastar para a direita se ele está se sentindo bem, ele pode estar meio amarelo, ele pode estar triste ou com raiva, ou a gente pode interpretar isso de várias maneiras, e a partir daí, se ele desejar, ele pode escrever um pouco sobre isso também. Então, eu vou pegar alguns feedbacks aqui dos meus alunos, por exemplo, esse daqui. Eu estou um pouco tenso porque fiz muitos projetos e trabalhos em casa essa semana. Eu estou me sentindo bem, eu estou bem por enquanto, não sei, sempre tem uma pessoa. Eu tenho estado bem durante a semana, além do fato de que eu tenho algo como 4 horas de sono por dia, não estou extremamente cansado. Então, o pessoal está assistindo normal, dormiu bem, jogou videogame com os amigos. Então, só esse contato inicial já é muito interessante para eu saber como é que está a minha turma essa semana.
Continuando, eu tenho o que há de novo. Esse é o outro slide que tem disponível no Desmos também. Eu pergunto para os meus alunos, o que há de novo? Compartilhe um momento brilhante que aconteceu enquanto nós estávamos fora. Compartilhe o que é um momento que seja feliz, engraçado ou qualquer outra coisa. Esboce uma imagem. Então, a gente, usando essa ferramenta de imagem, eles podem usar o lápis, eles podem usar linhas retas e eles podem trocar as cores. Então, assim, esses foram alunos do 8º ano que fizeram essa atividade. Eu peço para eles desenharem mesmo, só nesse momento inicial. Então, por exemplo, eu tenho esse aluno aqui que gosta muito de Among Us e conseguiu desenhar. Ontem brinquei, entre nós, é o Among Us, né, porque eu estou fazendo essa tradução, que essas atividades foram todas feitas numa escola bilíngue. Então, tá fazendo a tradução na hora com o tradutor do Google. Então, eu brinquei com Among Us com os meus amigos e foi muito engraçado. Então, eu tenho uma outra aluna que foi para o Niterói Dor, porque passou mal, né? Então, foi para o hospital. Então, eu não sei. Alguém aqui parece que fez um brinco aqui. Minha mãe deixou fazer o segundo furo, olha aí, ó. Fez o desenho do segundo furo. Então, com esses momentos iniciais, a gente de fato consegue começar a conversar com os nossos alunos, entender como é que eles estão, né? Esse daqui, olha como é que ficou legal esse desenho, com várias coisas. Eu brinquei com o meu cachorro. Então, assim, é um momento inicial para você realmente saber como é que estão os seus alunos para a gente continuar trabalhando. A partir desse momento inicial que eu tenho esse bate-papo com eles, uma outra questão, isso também fica a cargo dos professores. Essa parte eu não estou compartilhando na minha tela. Eu falo que são perguntas pessoais e somente o professor vai estar vendo e comentando, né? Então, outros alunos não estão vendo essas telas, não sabem desses resultados. É uma coisa pessoal, professor e aluno, e aí eu estou comentando com ele enquanto compartilho a tela. Pensando numa aula remota, né? Bruno, você define tempo para esses momentos, assim, tempo específico? Sim. O que eu normalmente faço nas aulas de 7h30 da manhã, é um pouco complicado todo mundo chegar na hora. Então eu falo, gente, vamos dar 5 minutos e a gente faz essas 2, 3 telas iniciais nesse tempo que aproveita. Quem não chegou vai estar chegando enquanto está acontecendo essa atividade, que se o cara chegou 10 minutos, beleza, vai fazer essas atividades e depois já vai entrar na aula junto com a gente. Então é bem por aí mesmo, mais ou menos. A partir daí, a gente começa, de fato, a investigação. Então, essa investigação aqui começa com... veja a foto. O que você percebe? O que você consegue imaginar? Então, a gente consegue pegar justamente alguns feedbacks dos alunos. Eu percebo que o primeiro cabide está equilibrado, porque as duas meias são iguais. Eu me pergunto se há algo dentro das meias azuis, e por isso elas não estão balanceadas. Então, alguns falam que talvez tenha alguma coisa dentro da meia azul que ela, de fato, fique desbalanceada. Dando continuidade, eu pergunto o que deve, tem uma boa diferença aqui, né, do uso das palavras, o que deve ser verdade? O quadrado e o triângulo têm o mesmo peso, o triângulo pesa 10 onças, né, e o quadrado pesa 6, e o triângulo é mais pesado que o quadrado. Muitos deles acabam escolhendo esse, porque, beleza, o triângulo é mais pesado, mas eu não sei exatamente quanto que pesa ele. Então, ele não deve ser verdade. Ele pode ser verdade. Então, a gente entra nessa discussão também, que tem tudo a ver. A partir daí, a gente começa justamente a discutir sobre esse vocabulário do deve, pode e possivelmente pode. A gente discute um pouquinho sobre isso. E aí a gente entra, de fato, na investigação que eles vão fazer, que eu tenho que resolver essas equações usando, basicamente, cálculo mental. Nesse primeiro momento, a gente está usando cálculo mental, e para ver o que está faltando para ele ficar balanceado. Então, eu vou pegar esse exemplo daqui. Bom, esse exemplo o x tem que ser igual a quanto para isso aqui ficar balanceado? Se eu boto 9, está desbalanceado. Se eu boto menos 2, está desbalanceado agora para o outro lado. Agora, se eu boto x igual a 5, balanceado. Você balanceou. Então, aquele conceito todo de balancear a equação, a gente já consegue ver de uma maneira interativa, inclusive. O quanto que tem que ser o valor do y para isso aqui ficar balanceado? Se a gente botar o 8, ótimo. Inclusive, aparece a mensagem de ótimo, está balanceado. Se eu botar 9, não, tente novamente. Então, o aluno vai fazendo essa investigação até ele conseguir. E com isso, eu consigo ver aqui se os meus alunos estão acertando ou não. Então, esse check mark está mostrando que os meus alunos acertaram. Se aparecer algum tipo de X, ou o aluno está aqui atrás, eu já estou chamando a atenção. Vamos avançar que a gente já está nessa aqui da frente. Vamos lá? E aí eu chamo esse aluno para poder participar também. Se aparecer algum tipo de X, eu pego, destaco e vou assim, gente, o que está faltando aqui para conseguir acertar essa questão? Então, essa atividade é basicamente sobre isso.
Então, eu tenho aqui para eles balancearem todas essas equações, quanto tem que ser o valor de cada um deles. Aqui, qual equação abaixo representa esse gancho? Esse não deveria ser uma, né? Deixa eu só interromper aqui a tradução. É A, né? Então, qual desses aqui representa ela? É o A mais 3 igual a 7, né? Então, alguns deles podem achar que é 3A, e aí a gente entra nessa discussão, porque não basta você selecionar. Além de selecionar, você tem que explicar por que é esse valor. Então, eu pego todo o feedback possível dessa questão. Então, eles vão me explicando por que... Aí, agora, deixa eu botar de volta a tradução. Por que 4 mais 3 é igual a 7? E aí a gente começa a entrar nessas discussões aqui. A partir daí, eles vão fazendo outras variações dessas equações onde tem o cálculo mental, até chegar aqui na frente. Lembrando, essa atividade foi feita com uma aula de 2 tempos. Aqui nós temos esses cabides, né, esses hangers, e aí eu tenho que escolher qual dessas equações para cada um deles. E esse eu também consigo saber o feedback se meu aluno acertou ou não. Então eu tenho 3 mais y igual a 6, e se ele marca dessa forma, eu consigo ver aqui. Se está verdinho, então significa que ele marcou no lugar certo. Esse aluno aqui que está tudo cinza ainda não fez a atividade, ou só mexeu e não colocou eles em dupla, e aqui também não está correto, não. Então esse laranja significa que tem 2 equações que não estão corretas. Então, mais uma vez, eu consigo dar esse feedback na hora para os meus alunos. Toda essa atividade eu faço usando também, eu esqueci de comentar no começo, gente, usando o ritmo, né? Peraí que está pausado. Eu uso usando o ritmo. Então eu vou estar no slide 20, e aí depois que eu vejo que uma boa parte da turma chegou no slide 20, ou quase todos chegaram no slide 20, eu vou liberar o 21. E aí a gente está falando o tempo inteiro e interagindo o tempo todo. O tempo todo eu estou perguntando, o tempo todo eles estão respondendo, e eles estão falando, eles estão interagindo. Por fim, a gente termina, depois dessa parte toda de cálculo mental, a gente termina com uma atividade. Deixa eu botar aqui para aparecer um novo problema. Pronto. A gente começa com uma atividade que eu vou ter uma equação e eles vão ter que me mostrar o passo a passo da solução. Então, eles têm que inserir equações equivalentes. Então, essa primeira equação, eles podem escrever 9x menos 8 igual a menos 3x menos 6. Se ele escreveu corretamente uma equação equivalente, vai aparecer o checkbox, ou vai aparecer esse checkzinho verde, certo? Agora, se não ficar correto, menos 8, por exemplo, não aparece. Ele pode continuar escrevendo, mas se já não apareceu, ele já está sabendo, pô, tem alguma coisa errada aqui. Então, eu posso conversar com o professor. Então, ao invés de menos 8, eu vou ter aqui mais 8, né? menos 6, certo? E aí eu consigo resolver o passo a passo, mostrando. Eu vou ter 9x menos 8, 9x mais 3x é igual a menos 6 mais 8. Checkbox. Opa, acertei. 9x mais 3x, 12x, é igual a menos 6 mais 8, 2. Opa, checkbox. Então, provavelmente, meu x vai ser igual a 2 divididos por 12. Eu já tenho meu fireworks. E eu posso ainda simplificar, né? Eu tenho esses fogos de artifício. Eu posso ainda simplificar. 1 sobre 6. Eu tenho aqui, ó, marcado como eu resolvi essa equação. Isso é um tipo de equação. Mas, poxa, os alunos vão todos resolver essa equação? Não. Vou mostrar aqui para vocês que esse exemplo aqui de atividade, cada aluno recebeu de forma aleatória formas diferentes, onde eu tenho valores do x e valores sem x dos dois lados, né? Então aqui eles estão fazendo passo a passo, é a outra, botaram para baixo aqui, já é a outra atividade. Então eu consigo ter o feedback não só do cálculo mental, mas como do passo a passo, porque você imagina, escreve no caderno, pega, manda, corrige, manda. Aqui eu já consigo corrigir na hora esse tipo de equação. Esse é um tipo. Para frente tem esse outro tipo com distributividade. E o terceiro eu queria que eles fizessem usando o menor múltiplo comum. Isso é muito legal, assim, que o aluno tem a possibilidade de ter o feedback instantâneo e ele ganha, né, uma certa autonomia em relação ao professor, né? Ele consegue pelo menos terminar cada tela dessa daí, sabendo que se ele errou ou acertou, né? E o professor depois consegue ter isso, essa visão global de todo mundo, né? Isso acho que é uma coisa que a tecnologia consegue prover, né?
e evita esse bate e volta, esse vai e vem infinito, né, que você acabou de comentar. Exato, e vamos lembrar, o Desmos é gratuito, então existem muitos softwares que já fazem isso, só que eles estão pagos, outros muito bem pagos. Isso é gratuito, então qualquer um consegue acessar. Como vocês viram, basta eu clicar com o meu botão direito e tá tudo em português. Então eu só peço para traduzir aqui esse botão de traduzir para o português, usando o Google Chrome. E além disso, eu poderia usar, por exemplo, essa atividade de uma forma assíncrona. O aluno vai saber no final se ele acertou ou não, e ele vai trazer suas dúvidas. Eu sei de colegas que já estão usando o Desmos para avaliações formativas. Eles estão valendo nota mesmo, eles fazem as atividades, e no final o Desmos computa a nota final do aluno. Existem algumas questões técnicas no Desmos que eu consigo pegar a primeira resposta que o aluno fez e ele não consegue mais alterar. Com isso, eu consigo, por exemplo, fazer um teste usando o Desmos. E lembrando, estou mostrando equações, a gente consegue fazer com qualquer outra coisa, com função, qualquer tipo de função, com geometria. O primeiro resultado que o aluno submeter vai ficar guardado. Como eu falei com vocês, esses foram alguns tipos de equações no final. A partir daí, eu tenho esse site para aqueles alunos que querem continuar a desenvolver esses cálculos mentais. É um site onde eles conseguem entrar e fazer... É como se fosse um aplicativozinho que eles conseguem continuar a brincadeira depois da aula. E, por fim, é aquele feedback que eu falo no final. Agora é o nosso momento de fechamento. A gente começou, teve uma investigação no meio e agora é o fechamento. Esse é o fim da nossa atividade de resolução de equações. Escreva pelo menos uma coisa que você... Pelo menos uma. Umazinha que você aprendeu hoje. Alguma coisa você aprendeu. Me diz uma. E aí eu consigo ter o feedback dos meus alunos. Eu percebi que melhorei em matemática esse ano, assim como é legal trabalhar com formas e números. Porque algumas coisas se perdem um pouco na tradução. Ele está mostrando o passo a passo, né? Letras para um lado, números para o outro. Simplifique sempre, e você vai mudar o lado do número e muda sempre o sinal. Olha aí, já não me falou uma, falou 4. Estou feliz. Como resolver equações com frações. Então eu tenho esse feedback dos meus alunos. Dividir é fácil, tá vendo? Que legal, que bom. Equações com frações, muitas coisas. Então eu tenho um pouquinho desse feedback. O 30 é uma pergunta dizendo o quão bem você entendeu matemática hoje e como é que você estava sentindo para aprender matemática hoje. Polegar para cima ou para baixo, né? E aí eu tenho o feedback mais uma vez dos meus alunos. Eu me senti muito confiante nesse assunto, gostei muito da aula, mas sinto que ainda preciso praticar. Isso é um feedback muito legal. Eu gostei, foi divertido, mas eu sinto que eu ainda preciso melhorar em algumas coisas. Então eu consigo pegar isso. Coloca ali em sobreposição, Bruno, para a gente ver que dá para ter uma ideia geral assim de como a turma ficou, né? Com certeza, você vê que não tem thumbs down, né? Não tem o polegar para baixo, eles estão bem aqui. Isso é verdade. E é legal, eu consigo ver aqui como resolver. Aqui, eu entendo tudo e estou feliz porque não entendia antes. Então, assim, algumas coisas se perdem na tradução, mas é mais ou menos... A aula foi muito boa e os problemas muito interessantes. E o 31, eu gosto muito de geometria, mas, né, então foi muito legal trabalhar com formas, que é aquela parte inicial, né, com os triângulos. 80%, esse aqui gosta mesmo, hein? 80% confiante nas minhas respostas. Eu não tinha certeza das minhas respostas, eu não tenho dúvidas, eu estou confiante. O Bruno me ensinou bem, que é Mister, né? Que aí troca a tradução, vem para isso. Eu aprendi muito. Então é legal que eu consigo esse feedback. Mais uma vez eu consigo botar a sobreposição, que é o quão confiante você foi, né? Se você está bem confiante, se você está bem seguro. E a gente consegue ter esse feedback. Isso é uma aula de 2 tempos, né? 1h40. E a gente consegue trabalhar toda essa gama de atividades. Um exemplo do que a gente tem feito. Bruno, sensacional, muito legal e, assim, agradeço demais, assim, a gente agradece muito a você, a sua disponibilidade, assim, topou de pronto o convite e é bacana a gente ter essa oportunidade de estar compartilhando com os colegas que estão fazendo o curso, assim, ver essa experiência mesmo, que, assim, o depoimento e ver a coisa acontecer mesmo com uma turma regular e tal, a coisa sendo feita mesmo normalmente. É claro que isso precisa... que os alunos tenham um bom acesso à internet, mas só o fato de você ter a ferramenta gratuita já é algo que é realmente é um incentivo muito grande. Então, e eles chegaram a fazer pelo celular. Teve alguns alunos que não estavam com o computador funcionando na hora, eles fizeram pelo celular. Sim. Acho que vale a pena comentar. Então é isso, assim. Agradeço demais, Bruno. Parabéns.
E obrigado. Assim, né? Não, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre que precisarem, é realmente só me chamar, que eu sou o cara empolgado. Se consegue me definir em entusiasmo quando a gente está falando sobre esse tipo de tecnologia. Obrigado novamente. Valeu, Bruno, obrigado. E, bom, espero que tenha servido de inspiração aí para todo mundo. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço.